O que a DC precisa fazer para ter um sucesso igualmente com o da Marvel ou até melhor? É sobre isso que a gente vai estar discutindo no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos, eu sou o Matheus Viana e eu acredito que existam 3 passos simples que a DC pode seguir para contar bem as suas histórias e ser igual ao sucesso que a Marvel foi no cinema. O primeiro passo, já na lata aqui, é muito simples. A DC precisa deixar o centro dela bem explícito. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a DC precisa ter um coração, alguém que vai puxar todos os outros heróis, alguém que vai startar isso tudo e que o público compre. Da mesma forma que na Marvel a gente tinha o Homem de Ferro iniciando tudo, aqui eu acredito que a DC tem que usar o Super-Homem como esse novo mártir para poder se reerguer. Super-Homem é alguém um pouco mais patriota, alguém de coração puro, que quer lutar e fazer o bem e não quer só simplesmente sair por aí matando as pessoas. Então aqui você poderia reutilizar um novo aspecto do Super-Homem diferente do que a gente viu nos últimos filmes da DC, mas aqui ele poderia ser muito bem o coração da DC, aquele Superman que a gente já viu nos quadrinhos, e pelo que o James Gunn já andou informando, parece que ele vai ser esse tipo de Superman, o que me leva a crer que sim, o James Gunn vai seguir mais ou menos as ideias que a gente vai estar colocando aqui nesse vídeo. A ideia é que o Super-Homem seja alguém mais regrado, alguém mais, digamos, pé no chão, que vai lutar com toda a sua força e toda a sua coragem, mas que quando chegar na hora H não vai conseguir matar os vilões e vai puxar a rédea de todos os outros heróis. Isso sim começa a criar um novo vínculo de heróis, um novo aspecto para esses tipos de filme de super-herói. Muito parecido com o que a gente tem com o Capitão América. O que eu acho que o James Gunn pode e provavelmente vai conseguir fazer é uma mistura entre um Thor, um Capitão América e um Homem de Ferro. Tudo isso dentro do Super-Homem. Seguindo esse plano, a segunda coisa que eles teriam que fazer é começar a criar laços com esse herói, ou seja, ramificações dele para fazer outros filmes de heróis, só que um pouco diferentes. Por exemplo, o Super-Homem vai para o Batman, que é um filme um pouco mais obscuro, algo mais relacionado a detetive, de pesquisa e procura, quase como a gente viu em The Batman. Depois você tem a outra ramificação mais para a Mulher Maravilha, onde você tem uma mulher um pouco mais empoderada, um pouco mais forte, mas um filme mais aventura, um pouco mais próximo do que o filme do Super-Homem poderia ser, mas um pouco mais ligado à aventura, à busca, conhecimento, e é óbvio isso tudo dentro do ritmo de super-herói. Então você começa a criar esses tipos de ramificações para o herói central e você começa a produzir mais filmes de heróis. Então depois que você tem toda essa tríade criada, aí você começa a buscar filmes como Lanterna Verde ou talvez um outro filme do Flash, só que bem feito dessa vez, né? E aí você começa também a trabalhar filmes de sidekicks, e aí você tem uma Liga da Justiça formada, quase como foi o primeiro filme dos Vingadores. Aí você consegue fazer o primeiro Liga da Justiça, um super vilão legal, jogado assim meio de escanteio para uma saga maior. Dessa forma você consegue criar tipos diferentes de filmes de super-herói no mesmo universo. Ninguém aqui, por exemplo, ia ver o filme do Homem de Ferro igual como era o filme do Capitão América. No Capitão América você tinha um filme mais sobre coragem, sobre investigativo, algo mais pé no chão. Já o filme do Homem de Ferro, você tinha um filme um pouco mais voltado para comédia, um pouco mais também, obviamente, com ações. Então, são estilos de filmes diferentes, mas todos dentro do mesmo universo. Por último e mais importante, você tem que começar com o pé direito, ou seja, fazer todo esse primeiro arco ser muito bem comprado pelos fãs. Eu escolheria o arco chamado Lendas da DC, que
pode ajudar muito eles a crescerem. Nesse arco, o Darkseid, nos quadrinhos, ele pega alguns vilões, manda pra Terra pra invadir a Terra e derrotar os heróis. E aos pouquinhos ele vai derrotando cada herói. Só que o Darkseid, ele não necessariamente aparece. Então isso é muito parecido, eu sei, com o que o Thanos fez lá nos primeiros Vingadores. Mas não necessariamente repetir a fórmula da mesma forma, mas utilizar a fórmula no seu universo. Porque aí sim você tem um público garantido, dinheiro garantido para fazer a próxima sequência, e você utiliza um ótimo vilão da DC para empurrar as pessoas para o cinema. Só que aqui o Darkseid não iria aparecer. Então no final do primeiro Liga da Justiça, digamos assim, da primeira reunião de todos eles, você não pode mostrar o Darkseid. Talvez só alguma menção, ou uma aparição assim muito rápida de fundo, sem que ele apareça. Você tem que deixar ele escondido para um plano futuro maior, para daqui 2 ou 3 filmes ele apareça e aí sim seja mais bombástico. Utilizando esses 3 pontos, a DC consegue 100% atrair os fãs para o cinema, utilizar o hype desses fãs com alguns mistérios, com quem vai ser tal fulano, quem que vai aparecer no filme, o que será que vai acontecer. Põe um pouco de comédia, não faz aquela DC muito sombria como ela foi nos últimos filmes, porque isso, querendo ou não, espanta um pouco dos fãs. Teve muita gente que gostou? Teve. Teve muita gente que não gostou? Teve também. Então, ao invés de separar agora os fãs, tenta unificar eles. Eu não estou falando para fazer vários filmes de comédia, ou todos eles de comédia. Não, mas você precisa ter uns filmes um pouco mais light, não tão dark quanto foi essa primeira época da DC. Fazendo isso, seguindo esses 3 passos, muito provavelmente a DC tem grande sucesso no cinema. E pelas declarações que o James Gunn já deu sobre o Super-Homem, eu acredito que eles vão provavelmente seguir esse lado. Talvez eles não utilizem o arco lendas, pode ser, a gente só vai ver no futuro. Mas se eles fizessem isso, ou se eles fizerem isso, a chance de sucesso aumenta. E aí, e você? O que você acha? Você concorda comigo ou discorda de mim? Deixa nos comentários aí. Não esquece de deixar o seu curtir também, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!